E aí, pessoal, dando continuidade então à nossa playlist, no vídeo anterior a gente finalizou criando essa base de dados aqui, na qual a gente vai utilizar ela num cenário hipotético. E qual cenário hipotético que é esse? É um cenário no qual eu sou um designer e eu quero utilizar o Notion para gerenciar a minha criação de conteúdo, né? Minha criação das peças de design e gerenciar as demandas de clientes. Então, bora lá. Antes de começar a alterar aqui essa base de dados e sair mexendo nas configurações, é importante explicar o que é base de dados no Notion. Lembra que tudo são páginas no Notion e dentro de páginas tudo são blocos? Pois então, as bases de dados, tudo o que são os dados, são páginas. Então, esse card 1, card 2 e card 3 são páginas dessa base de dados. Só que elas são páginas especiais porque elas têm propriedades. Então, aqui em cima ficam as propriedades da página dessa base de dados e aqui embaixo fica a parte de conteúdo, que é igual para qualquer página. Aqui é livre, você pode escrever o que você quiser, do jeito que você quiser. Pode só apertar a barra aqui e criar o tipo de bloco que você quiser. Uma página aqui dentro, uma outra base de dados aqui dentro, tudo é possível. E aí, no tocante às propriedades, o que são as propriedades? As propriedades são o que a base de dados vai utilizar para poder filtrar cada página criada nela, para poder criar essas tags aqui, not started, in progress, completed. Então, isso é criado aqui pelas propriedades. Então, que tipo de propriedades que podem existir na base de dados? Então, podem existir, para criar uma nova propriedade, só vem aqui New Property e aqui você dá o nome da propriedade e aqui você escolhe o tipo. Então, uma propriedade pode ter esses infinitos tipos aqui. Infinitos não, esses tipos todos aqui. Então, posso ter propriedade do tipo texto, number, select, multi-select, tipo data, selecionar um usuário, file ou media, aqui eu posso anexar arquivos, fotos, links, checkbox, URL, posso colar um URL, posso colocar um e-mail, um número de telefone. E aqui embaixo são as propriedades avançadas. Não vou passar por elas agora, depois a gente passa. A não ser essas duas aqui, eu acho que são bem... Aliás, essas 4 aqui são bem básicas. Created time, ele vai salvar automaticamente a hora que aquela página foi criada, o dia e hora. E aqui a pessoa, o usuário que criou. E aqui ele vai salvar o dia e a hora que foi editada pela última vez e a pessoa que editou por último. Então, você setar essa propriedade aqui, por exemplo, não tem como você mexer nela. É automática, ela vem do próprio Notion. Outro detalhe importante sobre as propriedades da base de dados. Uma vez que você cria uma propriedade em uma página de uma base de dados, essa propriedade ela vai ser absorvida por todas as páginas. Então, note que todos os cards aqui têm agora essa propriedade aqui. Que seria a propriedade criado em. Se eu criar uma outra propriedade do tipo select, posso alterar a posição das propriedades aqui, só vir com o mouse nesses 6 pontinhos, clicar, segurar e arrastar. Então, essa nova propriedade também foi absorvida por todos os cards. Então, dito isso, a gente pode começar a mexer na base de dados. Outra observação também de base de dados. Lembra que a gente criou essa base aqui no tipo board. Mas se a gente quiser adicionar outras visualizações, gostei de ver ela em coluna, mas eu queria ver esses dados em forma de uma tabela, uma planilha.
Então não tem problema. Se você criou uma board inicialmente, mas quer também ver as mesmas informações em planilha, é só vir aqui em Add a View e aqui você pode selecionar aqueles outros tipos que tinha na hora que você foi criar uma página do tipo Database. Então você quer ver do tipo Table. Seleciona, dá um nome para sua visualização, né? Então, tabela, e criou, pronto, está aqui. Agora o card 1, card 2, card 3. As propriedades aqui em cima são as colunas. E se você quiser voltar para a propriedade de board, só vir para cá. Então agora que a gente tem como alterar as visualizações da base de dados título, a gente tem como também editar o que a gente quer fazer com essas visualizações. Então, se eu quiser transformar essa visualização em um outro tipo, posso também. Eu posso duplicar e eu posso deletar e alterar o nome. Então, essa board view já veio por padrão. Quero renomear para quadro. Beleza. Tá aí. Então, agora a gente tem a base de dados título com duas visualizações, uma de quadro e uma de tabela. Vamos começar a editar essa base então, dando um título mais adequado para ela. Então, já que eu sou um designer, isso aqui vai ser a minha linha de produção, né, de peças de design, vou colocar o nome aqui de, vou pensar um pouquinho, processo de design. Então, vamos lá, processo de design. Quero dar uma outra carinha aqui para ela, então, poxa, uma base de dados, né, de design, vamos colocar aqui um iconezinho mais artístico, um pincel aqui, beleza. Não quero essa capa, vou remover, que aí sobra mais espaço para mais cards, a visão fica mais clean, minimalista eu prefiro. Então vamos lá. Eu gosto de criar propriedades usando a visão de tabela, porque eu vejo todas as propriedades aqui. Nessa visão de tabela, eu posso alterar a posição das colunas só clicando no título da coluna e arrastando. Então, esse é um processo de design. Aqui no nome, eu quero botar o nome da peça, design. O status, beleza. Então, em que pé que está aquela criação, aquele trabalho que eu tenho que entregar. Então, vou colocar aqui aguardando, deixar ele em azul. Vou colocar ele aqui em executando. Aliás, vou até pensar num fluxo melhor, botar uma etapa antes. Vou colocar executando, finalizado e adicionar uma nova. Então, para adicionar uma nova, só vim aqui e crio uma opção nova, que vai ser a priorizando. Como não existe, ele sugere aqui que eu crie. Vou deixar ela aqui. Essa ordem aqui não altera, não interfere em nada. Então, priorizando, vou deixar aqui em marrom, mas para fazer sentido antes de executando. Beleza. Aqui assign. Se eu tivesse uma equipe, faria sentido, porque esse trabalho vai ficar com fulano, esse trabalho vai ficar com ciclano, mas como sou só eu, acho que não faz muito sentido ter essa base de dados aqui. Então, clico com o botão direito e deleto. O que mais que eu posso ter aqui? Posso ter uma data para quando. E aí, com um tipo data, ele me dá essa opção aqui de format date.
Aí eu vou escolher o formato dela aqui, ó, Date Format and Time Zone. Gosto de usar esse, Day Month Year, que é o que a gente está mais acostumado. Posso adicionar uma data de fim nessa única propriedade, mas eu gosto de criar uma outra propriedade de início. E posso incluir a hora também, se precisar entregar numa hora específica, mas vamos deixar só com a data mesmo. Então hoje é o dia 23. Não vamos colocar nada ainda, só criando as propriedades. Agora, ao invés de criar uma outra propriedade do tipo date e colocar iniciado em, eu posso vir nessa daqui, duplicar ela, porque ela já vai vir com o formato de dia, mês e ano, e coloco início em. Assim, se a gente colocou esse status priorizando, então nada mais certo do que colocar uma outra propriedade que seria a prioridade. Aí seria, vamos colocar o basicão aqui mesmo, alta, média e baixa. Mudar as corzinhas aqui para fazer sentido. Alta vermelho, média amarelo, laranja e baixa azul. Inclusive, eu posso adicionar ícones aqui, ó, nos títulos, tanto de propriedades quanto da página. Posso adicionar ícones. E aí eu tenho aqui essa extensãozinha, vou colocar aqui um foguinho na minha propriedade alta. Aí fica bacana, dá uma personalizada. Bom, então acho que para começar, essas propriedades aqui estão ok. Quero deixar o início aqui, o status aqui e a prioridade, aliás, o status aqui e a prioridade aqui. Beleza. Posso alterar o tamanho aqui, né, das minhas colunas, clicando ali na borda e arrastando. Uma coisa interessante sobre as bases de dados é o seguinte: eu posso filtrar e posso ordená-las. Então vamos supor que eu queira filtrar, para eu criar um filtro. Só vem aqui, Add Filter, e eu quero filtrar essa base aqui, essa visualização. Eu filtro as visualizações só por propriedade, por propriedade prioridade alta. Então é Add Filter, prioridade is alta. Então só vai aparecer aqui nessa as que são prioridades altas. E aí, poxa, para fazer sentido isso que eu estou fazendo, aqui vão ser a tabela de prioridade alta. Beleza. Deixa eu duplicar isso aqui e vou remover esse filtro, e essa vai ser a minha tabela sem filtro. Beleza. Eu posso ordenar também, então posso vir aqui, Era Sort, e eu vou ordenar essa visualização pela data em que a página aqui foi criada, pela data aqui de para quando, talvez é o que está fazendo mais sentido. Então, para quando, ascending ou descending. Então, do menor para o maior ou do maior para o menor. Então, se eu tiver aqui outras datas maiores, ele vai me ordenar da seguinte forma: do maior para o menor, não. O que faz sentido é assim, porque aí as que estão para entregar mais perto ficam aqui em cima. Vamos voltar lá para o quadro então.
Deixa eu mover esse cara aqui. Ele não tem ainda nenhum status. Já está na ordem certa. Agora é estilizar como que esse quadro, como que essa página vai aparecer aqui. Então como que eu faço isso? Eu venho aqui nesses 3 pontinhos, Properties, e eu quero que apareça naquele quadro o status. O status não precisa, já está aqui em cima. Quero que apareça o início em, o para quando e a prioridade. Beleza. O criado em também, se fizer sentido, mas para mim não faz sentido aparecer nessa visualização. Ok, já está setado. Aqui eu tenho outras propriedades. Eu posso aumentar o tamanho desse card, posso diminuir, eu deixo no médio por padrão. E card preview é uma imagem, né, que aparece ali, page cover, none, page content. Eu deixo none por padrão. Tem gente que gosta de deixar com a imagem da capa da página aqui de dentro, mas eu prefiro assim. E vamos deletar esses aqui porque a gente não tem pedido nenhum. E vamos dar um hide aqui nessas no status. Ok, então nossa base de dados está zeradinha, pronta para começar. Agora, explicar para vocês também aqui na visualização de tabela, eu posso ocultar alguma propriedade aqui que não faça sentido para ficar mostrando aqui. É só clicar com o botão direito e vir em hide, beleza? Então, nossa base de dados aqui de processo de design está prontinha para começar a ser usada. O que seria interessante agora? A gente montar o corpo dela. E aí, para a gente montar o corpo, vou fazer isso no próximo vídeo. Até lá então.